Muito legal quando você tem a oportunidade de tocar com gente que sabe mais do que você tem que se esforçar para colocar, para chegar Aham. junto, É. para não passar vergonha, né? Primeiro show que eu fui fazer com a banda, eu falei, nossa, eu não posso, tem que ser impecável, tem que tocar legal, né? Então tirei tudo, ensaiei, tava tudo perfeito. Tinha uma abertura que eu disparava nos teclados, no sequencer, que aí eu tocava em cima, uma fantasia meio flamenca, era bacana, né? Tinha uma coisa bacana. E eu tava todo lá perfeito, falei, cara, vou tocar, vou arrasar, né? Mundaréu de gente. Bom, vamos tocar? É playback. Primeiro show. Como assim playback? O teclado não tinha fio, não tinha nada. Nossa Senhora. Era um órgão. Descemos do palco e foi pro ônibus. Gente, eu nunca tinha visto aquilo. Tinha um corredor de segurança segurando o povo. Toda aquela massa de meninas, né? Aham. Porque era uma Caramba. banda toda de ciganos, né? Aham. Essa coisa, as camisas de seda todas estampadas e tal. E, cara, o pessoal da banda descendo pra ir pro ônibus e as meninas arrancando camisa. E os seguranças assim, tá difícil, vem. Tá difícil, segura. Eu falei, que é isso? E o cara que tava atrás de mim deu risada e falou assim, essa é a gig. Juro pra vocês, quando eu cheguei no ônibus, só tinha 2 botões. Olá, amantes da música brasileira! Carla Cruz. Tudo bem, Juscelino Filho, como é que você tá hoje? Estou bem. Hoje temos um artista de poucos álbuns aqui. De poucos álbuns, coisa pouca. Coisa pouquinha. Pouca estrada. Pouca estrada, né, uma obra de uns 3 ou 4 álbuns aí no máximo, estourando, né? Com quem estamos aqui, Carla? Estamos aqui hoje com compositor, produtor, músico, Cossioli. Está aqui com a gente. Obrigado. Super bem-vindo ao Musicalia. Um prazer, cara, um prazer. Quantos Juscelino. álbuns? Você falou 3 ou 4? É Se um nós pouco mais, né? 25 anos atrás, 3 ou 4. 3 ou 4. Não, são 32 anos de carreira, né? Então, tô acho que chegando nos 40 álbuns. 40 álbuns, né? Eita, um dia. Tá pretendendo chegar lá? Vamos chegar lá. Ó. Antes disso, antes de chegar lá, Uhum. a gente tem nossos recadinhos. Pessoal, vamos parar um pouquinho a entrevista para dar aqueles recadinhos maravilhosos. Carlinha, que roupa bonita, cara. Você viu? Gostei da sua também Gostou hoje. também? Homenagem a Rita Lee, disco de Nossa, onde é que você 79. arrumou isso? Rapaz, tem uma lojinha sensacional, que aqui o link na descrição, vocês vão encontrar lá. Camisas do Musicalia, olha só, Rita Lee de 79. Essas duas estampas maravilhosas e também vai ter mais, né? Sim, vai ter mais, tá? Tem mais vindo aí de Raul Seixas, Clube de da Belchior. Esquina. Clube Desculpa da aí, Esquina. gente. E temos lá também o quê? Sede. Canequinha, né? Pra você dar aquele bom dia, assim, no maior clima amantes da música brasileira. Entendeu? Maravilhoso. E E- temos também o quê? O quê? O livro, que já está em pré-venda lá, né? E daqui a pouco estará à venda para todo mundo. O livro A Religião na MPB, o primeiro livro aqui do canal Musicalia. Tá um espetáculo. Essa belezinha aqui. Vocês já viram uma capa mais bonita do que essa, gente? Fala a verdade. A capa é da Carla Cruz. E aqui a gente tem o livrinho para vocês. Tudo isso na nossa lojinha, né? Que tá apenas começando, tá engateando e daqui a pouco terá muito mais por lá. Muito mais produtos. Fiquem de olho e, por favor, né? Vamos comprar aí, gente. Vamos comprar aí. E quem quiser, você que for compositor, você que for cantor, você que gosta de mostrar suas canções para os seus amigos, aqui nesse estúdio você pode gravar suas canções, Carlinha. Em altíssima qualidade, dá Sim. licença. Em vídeos separados de cada canção, o vídeo inteiro do que você fizer aqui e também os áudios para você colocar no Spotify, fazer o que quiser no Musicalia Show. Musicalia Show. E vem cá, e o preço disso, hein? O preço disso tá baratíssimo. Se você clicar no link aqui embaixo, você vai entrar e vai descobrir que é muito barato. Eu faria. São 4 canções que você faz aqui, alta qualidade de gravação, de imagem, de áudio, e você vai ficar com a gravação para você num preço que você pagaria muito mais caro em estúdios
por aí. Certo, Carlinha? Certíssimo. Então nossa lojinha tá lá e aqui também o Musicalia Show, todos os links na descrição. E voltando, vamos Voltando, começar pelo vamos. mais recente, ainda aí meio no forno, meio se aparecendo, se mostrando pra gente, Abstracta. Abstracta. Exatamente. Na verdade, é engraçado, porque o processo criativo não para, né? E eu, pelo menos, tenho o prazer, a felicidade, a satisfação de estar sempre criando. Toda vez que eu sento no piano para estudar, é até um terror, porque eu falo assim, vou ter que fazer alguma coisa, que estudar, né? Aham. E aí, para manter a técnica, desenvolver novas coisas e tal. E aí, de repente, o dedo escapa e faz um negócio e fala, opa, peraí. Tá interessante. Isso daqui é interessante, aí guarda, aí começa. Bom, aí não tem mais estudo, né? Aham. E aí começa a fazer uma música, duas, quando tem 3 músicas já é um álbum, né? 3 músicas, 4 músicas, já começa a. Então esse é um processo que eu acho que eu poderia ter feito até mais álbuns do que todos esses. Mas existe também uma coisa boa que é você dar certas pausas, né? E você renova a sua visão Uhum. de música e de vida também, né? Então, o Abstracta é o nosso novo filhote, né? Aham. Depois que ele nasce, já estou pensando no próximo, na gestação do próximo. Imagino aí. Mas o Abstracta realmente é um álbum bem interessante. Eu lancei um álbum esse ano, os Songs of a Distant Shadow, Uhum. e que foi um processo de trabalho de produção mais elaborado. E o Abstracta, eu resolvi gravar de uma maneira muito rápida e muito sem pensar, muito espontânea, né? Então, é um resultado de várias confluências espontâneas, Uhum. né? Desde a execução, da concepção do som, eu comecei a tocar uma coisa, depois eu fui tocar outra coisa, nem me toquei harmonicamente, conflitavam. E eu falei, deixa. Deixou Aham. conflitando mesmo. Deixa todas as imperfeições que existem, todas. Caramba. Todas. Porque assim, nesse processo, eu acho que você não pode ouvir logo depois que você faz. Senão você joga fora tudo. A autocrítica é muito grande. Você vai falar, não ficou legal. Isso aqui ficou... esse trecho ficou bom, mas esse já não sei e tal. Então, o que eu fiz? Deixei tudo pronto para gravar. E fui gravando. Uma coisa torrencial, assim. Fui gravando. Isso aqui não combina. Não tem problema, vou botar. Nossa, exagerou. Isso aqui fica... Vou botando. Depois, passam uns 10 dias, aí eu abri os arquivos e fui ouvir o que eu tinha feito. Eu tomei essa decisão consciente de não ouvir imediatamente, no mesmo dia ou após a gravação, porque senão ia muita coisa ser abandonada, ser deixada de lado. E aí depois de 10 dias, parece que vem você tem uma outra visão, você ouve quase como externo aquilo, quase como alheio aquilo, né? Você tem um certo desprendimento. Aí eu falei, não, aqui tem coisas legais. Não, aqui realmente tem um exagero, então tira. Aí começou o trabalho de produção, de fato, pós-produção, né? E que foi uma coisa interessante, porque os outros discos sempre tive pré-produção. Que legal. Muita pré-produção. Esse daí você deixou ir mesmo, né? Exato. E aí é interessante, porque na pré-produção você filtra muito, né? Você Sim. fala, não, essa batida podia ser diferente, esse teclado, esse timbre, vou fazer diferente. Aí você mexe, aí você, no dia seguinte, mexe mais um pouco, você fica mexendo. Aham. Eu poderia estar gravando, mixando aí no meu primeiro álbum. Depois de Não 30 tem fim, anos, né? ainda tô lá. O que você está fazendo no meu primeiro álbum? Mas você começou nos anos 90, não acabei ainda. É verdade. Mas o Abstracta tem essa coisa de deixa rolar todo o registro daquele momento. E depois vamos trabalhar, vamos ver o que fica, o que tem sentido ficar e se tem que fazer alguma outra coisa. Então ele teve muito primeiros takes, não teve outra chance. E aí depois só fui montando, né? Aí a tecnologia ajuda bastante, porque
com os recursos que hoje você tem, essa pós-edição é uma aventura agradável, né? Sim. Não é um tormento. E aí, então, eu acho que esse álbum tem essa coisa espontânea e depois o modelamento, né? O modelamento para que essa espontaneidade tenha um caminho, Uhum. tenha um ponto de vista. Né? Sim. Agora, você deixando ir, depois tendo que arrumar, tem muita coisa que você tira, ou você achou que tirou bem menos coisa que você imaginava? Bastante coisa que foi tirada e uma ou outra coisa acrescentada. Mas, por exemplo, tive uma música que eu tinha feito uma linha no sintetizador, que é um sequencer, uma sequência, né? A gente chama isso de step, né? De step sequencer, que era uma sequência de notas. E essa sequência de notas estava passeando por uma determinada harmonia e eu fiz toda uma música em cima. Mas assim, tudo baseado naquela sequência de notas, né? Coloquei um timbre, o piano, a melodia, tudo foi construído em função daquela sequência específica de notas. E aí eu achei que aquilo estava... Eu falei, nossa, mas está muito pesado tal. E sem querer, na hora da pós-produção, eu mutei o canal desse sequencer, que foi o que originou a música. Não é que ficou excelente a coisa? Caramba! Eu falei assim, nossa, que Incrível, coisa né? louca. Porque tudo aquilo que foi construído, né, em cima dessa linha, inerentemente trouxe o ritmo, a harmonia, a história, e aquele elemento saiu completamente. Caramba! E a música nasceu sem o elemento que a gerou. É uma coisa muito doida. Aham. Mas funcionou. É como se fosse desenho, né? Que você traça aquelas linhas ali que ajuda Aham. você a estruturar, mas depois aquelas linhas não fazem parte do... Boa analogia. Né? Boa analogia. Você faz um rascunho, aquelas linhas principais, você monta o desenho, às vezes ele vai para um outro lance, mas aquilo ali está como se fosse uma marca fantasma, né? Uhum. Tá carimbado ali. Mas é óbvio que ninguém... Enfim, é uma outra história, né? Sim. Essa linha acabou saindo. E a música funcionou, né? E essa experiência para você, como é que foi, assim, depois de terminar e ter essa experiência de gravar um álbum de uma forma tão diferente, assim, das outras? O que eu acho bacana, Carla, é assim, quando você chega a 3 décadas de carreira, muita gente fala assim, nossa, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, já dei meu recado, tá bom, vou me aposentar, sei lá, vou diminuir o ritmo e tal. E eu acho interessante porque comigo acontece o inverso disso. Nos últimos anos, e eu vejo uma perspectiva futura de aprender tanta coisa legal. Música é um negócio tão infinito, né? A gente precisa de muitas vidas para conseguir aprender música. Mesmo que você consiga fazer tudo nessa, ainda vai faltar coisa, né? Então, essa experiência de olhar para frente e falar, pô, eu tenho mais coisa para descobrir, para aprender e para colocar, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que renova a gente e dá uma perspectiva. Dá uma perspectiva de que você... Não é mais uma questão de provar o seu ponto de vista ou de levar aquilo que o seu público espera, mas você também se surpreender, você também ter uma coisa tua de falar, nossa, que legal isso, eu me superei aqui, eu Sim. aprendi uma coisa nova, eu criei um negócio que eu não estava esperando, ou que eu nem sabia que eu podia fazer, né? Então, eu acho que essa riqueza que o artista genuíno, o artista que busca a expressão acima de tudo, né? Não fama, não sucesso, nada disso, mas busca expressar verdadeiramente quem ele é. Eu acho que esse é o espírito da coisa. Então, cada álbum parece que eu tenho esse desejo e essa vontade de expressar a experiência nova, a nova experiência, o inovar, o descobrir. Né? É o mesmo espírito, o mesmo sentimento que eu tinha quando fiz o meu primeiro álbum. Não sei nada, será que isso aqui vai dar certo? Será que não vai dar? Será que é assim que
que mixa, é assim que põe o Aham. efeito, você tinha as referências e tal. E então acho que é isso, é uma coisa de buscar o imponderável, o que você não sabe o que é. E o Abstrata trouxe muito disso, bom, eu não estou estruturando nada, eu não estou compondo, eu estou compondo, mas improvisação completa. E Aham. das improvisações você vê que aparece você lá. Aparece você lá. Cara, Ou seja, né, só complementando, você fazendo uma analogia com um cozinheiro, ele pode seguir a receita, mas ele também pode, com aqueles elementos, criar uma coisa nova e Uhum. aquilo ali dá um up em toda a visão, em toda aquela receita tradicional, né? Uhum. cada época tem o estilo, né, de fazer, né? Você falou, eu imagino que no primeiro álbum você quer mostrar e tal. Imagino que quando você está no meio do caminho você já quer trabalhar mais. Imagino que agora, enfim, 30 anos de carreira, ah, a vontade é outra, né? O lugar onde você está mirando é outro. Os seus objetivos mudam completamente conforme vai passando o tempo. Como que você sentiu essa mudança de objetivos com relação aos seus lançamentos? Você sabe, eu acho que é uma mudança de perspectiva. O Uhum. objetivo em si, eu acho que eu ainda nem sei qual é. Tipo, porque no começo, assim, bom, claro, você quer que o teu trabalho, essencialmente, todo artista, ele tem um lance do ego dele, ele quer que o trabalho dele seja reconhecido. Sim. Esse é um princípio. Né? Ninguém faz, profissionalmente falando, ninguém vai fazer arte para ficar guardada numa caixinha. Todo mundo quer que aquilo seja conhecido, seja um reconhecimento financeiro, reconhecimento de fama ou um reconhecimento até pelos seus próprios pares. Olha, uma Uhum. música complexa, uma música profunda e tal, você quer, como artista, como músico, esse tipo de reconhecimento. Então, o objetivo sempre é que haja uma contrapartida do público, até porque, se você for fazer isso profissionalmente, você precisa sobreviver com isso, Uhum. né? Subsistir e sobreviver. Isso precisa te dar um retorno. Então, o objetivo, claro, existe um objetivo de tornar o seu trabalho conhecido e reconhecido pelas pessoas. Mas eu acho que também existe um objetivo pessoal, que é justamente você se superar, sabe? Se aprimorar, encontrar algo que você tenha um certo orgulho, né, de Uhum. si mesmo, de falar assim, nossa, eu consegui fazer isso, eu consegui tocar essa coisa. Ou então a satisfação de você ver o teu disco junto numa loja, ou junto do lado daqueles caras que você admirou a vida inteira. Aham. Né? Em 90 e pouco, 96, eu tive a satisfação de ter uma música minha do lado, numa coletânea do lado do Hans Zimmer, do Vangelis, Uhum. Dead Can Dance, Sarah Brightman, que eram os grandes artistas de crossover da época. E, nossa, eu falei, puxa vida, coisa incrível. É incrível. Né? Você fala assim, eu comecei ouvindo e fã desses artistas, né? Completamente obcecado pelo trabalho deles e pela música deles, e de repente eu tô num disco foi lançado na Europa, etc., ao lado deles. Aham. É incrível, incrível. É uma coisa assim, você fala assim, nossa, isso parece um sonho, né? Uma coisa meio surreal. Então o objetivo, claro, é esse. Essa satisfação. Mas é uma coisa que você renova, né? E você vai Sim. mudando a sua perspectiva. Determinados reconhecimentos que antes eram importantes passam a ser consequência ou talvez não tão importantes. Uhum. Né? Eu acho que é isso que muda, talvez um pouco da maturidade ou talvez um pouco de amortização desse efeito ego, né? Aham, sim, pode ser também. Pode ser. Verdade. Ou talvez a satisfação do próprio artista se torne mais importante. Agora eu vou fazer, né, independente dos resultados para público ou para, enfim,
Para posteridades, eu vou... Você ficar satisfeito com você mesmo num primeiro momento. Eu acho que isso é muito importante. Você ter uma experiência que você fala, bom, eu estou feliz com essa experiência, eu tô engajado nela, eu estou consciente dela, eu vivenciei ela na sua totalidade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Esse é o grande lance. E aí, é claro, que se aquilo é verdadeiro, se você está, seja o que for, que tipo de arte você fizer, se aquilo for verdadeiro, isso vai tocar outras pessoas. Eu acho que você põe o teu print disso e, ao mesmo tempo, você, naturalmente, as pessoas vão reconhecer a tua individualidade, a tua personalidade, porque você está sendo você, está sendo verdadeiro, né? Seja o estilo de música que for, o estilo de arte que for. Sim. Agora, vão ser quantas músicas no álbum no total? O Abstracta tem 14, vão ter 14 músicas. 14 músicas. Eu fiz 17 no processo todo. 17 ou 18, acho que 18 músicas. Aí 4 delas eu achei que não estavam no espírito. 2 delas eu acho que eu não cheguei no som que eu queria que chegar e tal. Tudo bem, acontece isso. Quer dizer, até fiquei um pouco preocupado porque eram quase 2 horas de música inicialmente, quase 20 músicas, 2 horas de música. Eu falei, nossa, vou fazer um álbum duplo, sei lá, né? Se for lançar em vinil, vai ser um álbum quíntuplo. Opa, olha a promessa, hein? Olha a promessa. Olha a promessa. Vinil é uma coisa bacana, é uma coisa bem legal, é uma coisa bem bacana. E ao mesmo tempo está voltando, os processos estão melhorando muito, né? Sim, sim. Então você tá começando a ficar legal, tá esquentando o mercado, tá tendo um público para isso e tal. Mas no processo de produção, eu acabei produzindo mais. Né? E novamente, aquela coisa de deixar uns 10 dias lá parado, e depois ouvir. E acho que teve uma música depois que eu fiz fora desse período. Falei, tá faltando um negócio aqui, sem querer, saiu mais ou menos no mesmo espírito. Pronto, eu agreguei. Então, no total foram 18 músicas para ficar 14 ali coerentes com a proposta do álbum, né? E será lançado? É dia 18? Estará nas plataformas no dia 17 de outubro. 17 de outubro, que é uma sexta-feira. Dia 18 de outubro é uma data muito interessante, porque no dia 18 de outubro de 93, ou seja, 32 anos atrás, eu lancei o meu primeiro álbum. Né? E aí eu falei assim, vou lançar o Abstrata 32 anos exatamente depois, né? No dia 18, mas dia 18 é um sábado. Sim. E nas plataformas digitais meio que ficou estipulado que o dia de lançamento é sempre sexta-feira. Né? Sexta-feira. Então, se a gente lançasse ele, aí por uma questão de estratégia, lançasse ele no dia 18, que é exatamente os 32 anos de lançamento do meu primeiro álbum, ele estaria só eventualmente disponível para pitching, playlists, etc., na outra semana. Então a gente antecipou um dia. Sim. Mas assim, aquele momento interessante, calhou de trazer 32 anos aí, de olhar para trás e falar, nossa, uma bela estrada. Não foi pouco. Uma celebração também, né? Exato. E como que você começou na música, assim, de não necessariamente oficialmente, vamos dizer assim, mas o interesse, como que começou? Olha, assim, as primeiras memórias com música é que minha mãe tinha uma coleção de discos de música clássica e adorava colocar, que era vendido em banca, fascículo. Sim, eu tenho aqueles brancos, né? Aquelas caponas brancas. Eu tenho vários da deles Abril aí. Cultural e tal. E era essa coleção, assim, eu ouvi muito e eu adorava todos eles. O que eu mais amava era o Concerto Brandeburguês de Bach, número 3. O álbum do Bach, eu falava assim, mas que é isso? Que coisa linda! Sem saber o que era, né? E isso não tinha me despertado para poder tocar. Aí quando eu tinha lá meus 9, 10 anos, 11 anos, eu estava assistindo uma propaganda na televisão que era uma propaganda de cigarro Advanced. E tinha um negócio de computação gráfica com uma música
eletrônica, muito diferente. E eu ouvi aquilo e falei, nossa, o que que é isso? Naquela época não tinha internet, não tinha nada. Não dava pra você buscar o que Nada, era que você tava nada. ouvindo. E aí eu consegui descobrir com um irmão mais velho de um amigo meu. Tínhamos todos 9, 10 anos. Esse irmão dele tinha uns 17, 18. Aham. E ele virou e falou assim, isso é um cara chamado Vangelis. Um Cara. grego que faz essa música. A música chamava Polestar. E essa propaganda tinha uma computação gráfica. Quem tem mais de 50 vai lembrar dessa música. E ela fazia... E eu ficava fascinado com aquilo. Para você ter uma ideia, eu ficava... Eu não queria nem assistir os filmes ou o que foi. Eu ficava na hora da propaganda que eu ficava ligado, porque eu queria ver a propaganda. Não tinha, Caramba. Não tinha outro jeito, né? não tinha outro jeito. E aí eu ficava ouvindo e falando, nossa, aí, que lindo, que lindo. Bom, e aí eu fui atrás. O que esse Vangelis toca? Ele toca um negócio chamado sintetizador. E aí eu descobri o Rico Wakeman, aí eu descobri Aham. os caras que tocavam o tal do sintetizador. Bom, quero ter aula desse negócio. Quero tocar sintetizador. E naquela época não existia. Não tinha nem para vender. Cara, E nós estamos falando disso de início dos anos 80. Tá. 81, 82. Tinha uma loja aqui perto da Estação da Luz que trazia instrumentos importados. Às vezes a gente ia de sábado de manhã para ficar olhando os instrumentos na vitrine, né? Assim, no display, porque, imagina. E aquilo só era acessível para os músicos profissionais, né? Eu me lembro que tinha uns sintetizadores que eu fiquei babando e entrou o pessoal da Rita Lee e levou, na banda da Caramba. Rita Lee na época. Ele levou aqueles... Era um Moog e um Holland Juno 6. Isso em 1982, talvez, 3, né? Acho que é 83. E assim, vamos ter aula, não tinha. Aí fui ter aula de órgão eletrônico. E o órgão eletrônico, essa coisa de tocar com... Não era bem aquilo, né? Mas era mais perto e tal. Aí eu dei uma desencanada. E aí veio uma fase de ser guitarrista. Comecei a ouvir rock. E fui no show do Van Halen. Aham. Que tocou aqui no ginásio do Ibirapuera. Acho que foi 82, 83 também. Aí eu pirei, né? Falei, nossa, eu quero tocar igual o Ed Van Halen, é claro. é lógico. Fui fazer uma aula. Aí peguei o violão e tal. Esse trem aqui não é tão fácil, não. Esse negócio aqui... Na mão dele funcionava. Bom, pra tocar do jeito do cara ali, isso aqui não vai ser muito fácil. E aí, também descobrindo que todos os grandes caras que tocavam sintetizador tocavam também piano. E o cara que tocava bem piano tocava legal o teclado. O inverso às vezes não acontecia. Então, descobri o piano. E aí fui estudar piano. Isso já tinha 12, 13, acho que mais firme, aos 15 e tal. E fui estudar piano clássico. E do clássico eu passei para o popular, para o jazz, para a improvisação e tudo mais. Então o meu começo com música foi, eu acho que até tardio, né? Eu já era adolescente. Não foi uma coisa de começar logo cedinho, né? Que era uma coisa que eu adoraria se tivesse acontecido. Mas ao mesmo tempo, foi tudo baseado na minha vontade. Não foi nada tipo assim, Sim. não, vamos botar ele para estudar, é bom e tal. Não, verdade. foram totalmente expressões da minha vontade. Eu quero. Aí enchi o saco do pai, da mãe, para comprar o órgão, para fazer aula de piano e tal. Enchi muito, né? Mas eles começaram a ver que eu gostava, né? Passava horas com aquilo e tal. Obviamente, quando cheguei em 17, 18 e comecei a expressar que eu queria viver disso profissionalmente, aí eles começaram a ficar preocupados. Opa, achei que era brincadeira. Não, Tá olha, levando a filho, sério. você tem que fazer uma faculdade e tal. Ter uma opção, né? Imagina, uma família de advogados, claro, gostavam de música, mas como uma coisa, como um hobby, né? E eu comecei a ver que aquilo ali era mais do que isso, né? Era hobby, mas era também uma coisa que não dava para esperar a jornada de trabalho para depois ir, sabe, no final do dia ir para casa tocar. Não, eu queria tocar o dia inteiro, né? Chegava da escola, queria tocar. No intervalo da escola, eu estudei no Colégio Rio Branco, tinha um teatro, né?
e tinha um piano. E eu saía rápido assim nos intervalos para ir lá no piano tocar e tal. Uhum. E tem histórias curiosas sobre isso. Mas enfim, esse foi o caminho. Ai, agora queremos saber. Então, que história curiosa. Bom, acho que uma história mais interessante do Colégio Rio Branco é que, contemporâneo a mim, foi o André Matos. O André Matos estudava no Rio saudoso. Branco e a gente ficou amigo naquela época. Muito antes dele. Ele estava começando a fazer o Viper naquela época. Olha, Uhum. Aliás, na verdade, foi antes disso. Ele tinha acabado de vir do Rio de Janeiro. Eu tinha 14, 15, ele tinha 12, 11. Tinha uns óculos, né, redondinhos e com sotaque carioca total. Aham. Cabelo já liso, comprido. sim. E aí um dia a gente correu lá no intervalo para ir tocar o piano. E tinha uma turminha que tocava, né? E eu ainda estava naquele lance meio de dedilhar ainda, né? Pé de galinha, assim, Aham. caçando notinhas no piano. Mas tinha gente que tocava mais legal, e aí existia essa troca. Ninguém queria saber de intervalo, de recreio. Caramba, Ia que lá legal. pro piano. E aí um dia a gente chegou lá e tava um menino lá, cabelo liso, tocando Queen. Ai, que Ele maravilha. tava cantando e tocando Queen. Cara, todo mundo parou e falou, mas quem é esse maluco, né, intrometido, né? Aham. Mas foi incrível. Ali você já via a estrela dele, né? Com 11 anos de idade, 12 anos de idade. E aí ficamos amigos, e aí tal, aí, claro, passaram N anos, 20 e poucos anos, para eu reencontrá-lo num show do Marcos Viana. Foi Olha aqui no só. Palace, em São Paulo, ele estava participando, e aí eu encontrei com ele, ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei, você não vai lembrar? Eu falei assim, eu não vou lembrar, mas eu lembro. Eu não vou lembrar, mas eu lembro. Tem alguma coisa em você que é familiar. Eu falei, você lembra do piano que tinha no Colégio Rio Branco? Bem, aí a gente... Aí, pá, acendeu. Ele falou, não é possível. Eu falei, Que demais. Ele não era o André Matos, ele era só o Andrezinho. Ainda não era. Eu não era o Cortioli naquela Aham. época, era só... Né? Nós éramos meninos, né? E aí abraçamos, ficamos muito felizes e depois acabamos por criar algumas parcerias. Ele participou do meu disco, eu produzi o Mentalize, enfim. O André é uma pessoa muito querida, tenho muitas saudades dele, muitas saudades. Cara, e por falar em André, você passou por bandas também? Você teve bandas? Passei. Nessa época, óbvio, né? Descobrindo essas coisas todas, a gente tinha uma banda de amigos do bairro. E é óbvio, tocava cover, fazia leituras de bandas dos anos 80. The Cure, tocava Duran Duran, tocava também Caetano, Rita Lee. E aí, aqui, assim, o nosso grande objetivo naquele momento era fazer o som ficar o mais fiel possível, né? Isso foi muito legal, porque você descobria como fazer timbre, descobrir como programar o sintetizador para chegar naqueles sons e tal. E a gente tocava, basicamente, nas festinhas de amigos Aham. e tal. Nada profissional, não tinha... Aí eu me lembro que uma vez a gente começou a tocar em barzinho. Foi fazer uma audição num barzinho, passou, aí ia fazer uma vez por semana e tal. E aí as bandas começaram... as conexões começaram a expandir, né? Uhum. Alguns desses amigos pararam de tocar, aí você faz banda com outro, e não sei o que, aí a coisa começou a ficar um pouco mais profissional e eu comecei a tocar na cena de música. Eu já estava ouvindo jazz na época, já queria um tipo de música mais complexa, mais sofisticada do que o pop rock dos anos 80 e tal. E aí eu comecei a tocar muito na cena instrumental paulistana. Eu comecei a tocar na banda do Pixinga, né? O Celso Pixinga, o Sim. baixista. E era uma banda que uma gig, né? Bastante complexa, assim, tinha muita precisão. Ele sempre foi um virtuose do baixo. A banda era excepcional. Os melhores músicos estavam tocando com ele na época, né? Então foi um aprendizado muito bom. E é muito legal quando você tem a oportunidade de tocar com gente que sabe mais do que você, porque você tem que se esforçar para colocar, para chegar junto, para não passar vergonha, né? Então isso foi uma época muito rica para mim, porque esses músicos eram
tremendamente bons, né? E você tem que chegar lá, né? Então, estudava mais, me dedicava mais, aprendia, estava aberto para essa experiência de, não, tem que chegar lá, né? Então, e aí, a partir daí, sim, aí começaram a surgir oportunidades profissionais e eu vinha participar de um grupo que fazia muito sucesso, já isso no início dos anos 90. Eu fiz faculdade de arquitetura, né? E não quis ser arquiteto, né? Olha só. Me formei, trabalhei com arquitetura e tal. Mas aí surgiu a oportunidade de tocar num grupo chamado Espírito Cigano, que era uma versão brasileira do Gypsy Kings e tal. Mas músicos também bem legais. Músicos que tocavam flamenco e óbvio que nesse formato do Espírito Cigano era uma coisa mais comercial. Tinha um disco lançado pela Sony Music, trilha sonora de novela. E aí, assim, da noite pro dia, eu passei a fazer shows no Brasil inteiro, né? E de uma forma mais, de fato, assumindo a carreira Agora sim. de músico profissional. E era uma banda que estava no auge do sucesso. Eu me lembro, assim, eu tô rindo porque eu me lembro de uma história também. Eu tô falando muito, né? Imagina! Tá uma delícia. Mas o legal é que depois pode cortar, né? De jeito Vai nenhum. ter só o começo e o final. É que com 32 anos tem bastante história. De com 32 certeza. anos de carreira tem bastante Tá, mas história. do que você tava rindo? Não, então, assim, o primeiro show que eu vou fazer com a banda, eu falei, nossa, eu não posso, tem que ser impecável, tem que tocar legal, né? Então tirei tudo, ensaiei, tava tudo perfeito. Tinha uma abertura que eu disparava nos teclados, no sequencer, que aí eu tocava em cima, uma fantasia meio flamenca, era bacana, né? Tinha uma coisa bacana. E eu tava todo lá perfeito, falei, cara, vou tocar, vou arrasar, né? Vou fazendo a parte de metais e além dos teclados e tal. Mas eu fui fazer o primeiro show. Entrava 1h da manhã, você desceu do ônibus, subiu num palco, de repente tava aquele mundaréu de gente. Bom, vamos tocar? É playback. Primeiro show. Como assim playback? O teclado não tinha fio, não tinha nada. Nossa Senhora. Era um órgão. Era um órgão, sei lá, cara. Eu falei, mas como assim? Não vamos montar os meus teclados? Não, é playback. Vai. Meu Deus. Dança aí. Cara, eu falei, bom, que interessante, uma nova experiência. Aí falou... pior. O pior não, o melhor, né? O melhor veio depois. Terminado o show, aquele auê, né? Você não ouvindo nada. Playback também, tudo bem, né? Pá. Descemos do palco e foi pro ônibus. Gente, eu nunca tinha visto aquilo. Tinha um corredor de segurança segurando o povo. Toda aquela massa de meninas, né? Porque era uma banda toda de ciganos, né? Essa coisa, as camisas de seda todas estampadas e tal. E eu olhei aquilo e, cara, o pessoal da banda descendo para ir pro ônibus e as meninas arrancando camisa. Os seguranças assim, tá difícil, vem. Tá difícil, segura. Eu falei, que é isso? E o cara que estava atrás de mim deu risada e falou assim, essa é a gig. Eu falei assim, cara... E aí desci, juro pra vocês, quando eu cheguei no ônibus, só tinha 2 botões. Meu Deus! Na blusa. Arrebentou a blusa inteira, porque, cara... Era um negócio insano. E eu falei assim, mas como? Primeiro, eu não toquei nada. Isso que eu ia falar, mas você falou assim, imagina se eu tivesse tocado ao vivo. Se eu tivesse tocado então, esquece. Não é? Seria um negócio. Então foi muito divertido, porque eu nunca tinha visto música nesse ângulo. Né? Por isso que eu falo muito interessante a coisa da perspectiva. A minha preocupação era subir no palco, tocar aquilo maravilhosamente bem, com som bonito, fazer um show lindo. Já não aconteceu. Depois, a minha perspectiva era, vindo da música de instrumental, era alguém chegar e falar assim, oh, que legal, cara, gostei, que teclado que você usa, né? Que equipamento... Não, era um negócio tipo Beatles, né? De fã querendo... um pedaço da sua camisa, um pedaço seu. E, gente, a gente era arranhado. As meninas eram exageradas. Tinha uma coisa que se você não tomasse cuidado, machucava.
porque queria arrancar um pedaço do cabelo. Meu Deus. Na época ainda tinha um pouco mais, né? Agora não tem, mas enfim, Agora, ainda tinha algo para preservar, né? Então foi uma experiência, a perspectiva dessa experiência foi muito divertida, muito diferente. Sim. Aí eu entrei no ônibus, né? E fomos voltar e já estava indo para o aeroporto para pegar um avião para ir para Campo Grande, sei lá, porque depois no outro dia tinha Minas Gerais, depois tinha Nordeste. E eu falei assim, meu Deus, que coisa doida, eu nunca tinha imaginado esse lado da história, né? Mas é um lado também da profissão. É um lado também onde você muitas vezes não é só a qualidade do som e aquilo que você acha que tem que ser, é aquilo que você profissionalmente está fazendo e que o público espera de você. Ele espera uma atitude, né? Não estava esperando o som, estava esperando uma atitude. A atitude de um grupo bonito, pá, todo mundo tocando, camisas estampadas e esse calor latino e tal. É isso. Esse é o business. Isso que vendeu o show, né? E então foi uma experiência bastante interessante. Enriqueceu ter esse aspecto do lado do fã, né? Do lado do que o marketing, do que a condução do business, do music business faz. E não era música exatamente. Não toquei nenhuma nota. Né? Nesse dia. Depois nesse período você já tinha interesse, já pensava pelo menos em seguir a sua carreira e fazer o seu projeto particular? Essa é uma pergunta bem interessante, Carla, porque justamente foi nesse período, com todas essas experiências, que eu comecei a definir para onde eu queria ir. Justamente, eu falei assim, eu quero ir para isso, eu quero ficar preocupado com as minhas camisas que podem ser rasgadas em cada show. Eu vou ter que ter uma bela coleção de camisas, né? Ou eu quero, de fato, tocar, me realizar como um músico. E aí, voltando desses shows, muitas vezes que aconteciam assim num dia, e você já pegava o ônibus, ia para outra cidade, às vezes almoçava 6 horas da tarde, jantava às 4 da manhã, tomava café às 2 da manhã. Era um negócio insano para poder atender a agenda, né, e o cronograma. E, claro, os empresários queriam vender show. Vender show era um bom momento, a gente tinha que aproveitar também e tal. E realmente, a gente ganhava uma grana, mas era bem puxado. E de final de semana, sempre gravação de programas de televisão. Então tinha show da Xuxa, tinha não sei o que lá. Normalmente aconteciam de sábado e domingo. Então, os únicos dias que você voltava e tinha um certo descanso era segunda e terça, às vezes. Porque aí tinha ensaio, tinha que pegar um repertório novo, alguma coisa assim e tal. E aí voltava para o quarto do hotel, que é uma experiência bastante solitária. Assim, você tem todo aquele elan de glamour e de festa, mas se você está com outro tipo de foco, e o meu foco era desenvolvimento como músico, como artista, vinha uma solidão muito grande. Você voltava para o quarto do hotel, eu pedia para levar um teclado, um fone de ouvido, e ficava compondo o que veio a ser meu primeiro disco. Né? Então, muitas e muitas vezes, eu botava um workstation, né? Na época tinha um workstation, botava na tomada, fone de ouvido, e ficava compondo as músicas que originaram o meu primeiro álbum. Ia dormir 5, 6 da manhã, não ia dormir, né? Porque aí já era a hora do café da manhã, pegar o ônibus, estrada para outro lugar e tal. Então essas experiências foram interessantes, né? Por um lado, eu tinha um pique, uma energia que virava à noite e tal, mas virava tocando e compondo, e acabou sendo originária as músicas para o álbum All That Binds Us, né? O álbum Tudo Que Nos Une, que eu lancei em 93, inaugurando o meu selo, né? Então foi bem isso. Tô dando risada que ele já foi na sequência, né? Exatamente. Vamos falar agora sobre o disco de 93. O disco de 93. E aí teve esse momento assim de chegar e avisar, olha, não vai rolar mais por aqui, eu vou fazer uma outra coisa. Teve esse momento de assim, aí começaram a declinar um pouco os shows, aí tudo nesse mundo da música é envolvido com marketing.
Então a Uhum. novela tinha terminado, então a música já não estava tocando na novela. E aí, não tocando a música na novela, não tocava tanto em rádio. Aí estava tentando se gravar um novo álbum para poder emplacar um novo single, talvez uma outra trilha, porque, enfim, naquele momento a novela era parte desse ecossistema Sim. Uhum. de mainstream, né, de sucesso, que você, com uma música na novela, automaticamente você tinha música tocando pra caramba em rádio. Automaticamente você tinha músicas que as pessoas iam cantar e o seu show vendia. Aham. Então você tinha esse ciclo, né, promovido pela hiperexposição que tinha uma novela. Na época, era a novela Perigosas Peruas, da Globo, etc. e tal. E essa música era Baila, Baila Manuela. Aham. E que era uma versão até do Gypsy Kings e tal. Bom, o resultado foi que não entrou um novo álbum, um novo disco, estava em negociação. A gravadora na época, que era a Sony, acho que não teve interesse em renovar, e aí os shows começaram a declinar. Esse foi um processo de um ano e pouco. E aí, nesse momento que os shows estavam declinando, obviamente, também a qualidade dos lugares onde você tocava começou a mudar. Uhum. Porque antes você tocava nas principais festas de festivais e festa de peão boiadeiro, festa de não sei o quê. Era o auge, né? E de repente começou a acontecer algumas gigs meio roubadas, assim, de você ir para uma cidade pequena, não sei aonde, e você chegar lá e o hotel tem bicho barbeiro assim Aham. em cima, né, no teto. Isso não aconteceu, Caramba. né? Me lembro de Caramba. e almoçar, o buffet aqui é o único restaurante que tem na cidade, é esse do hotel. E aí você olhar assim o buffet, tá lá umas calabresas assim, nadando em óleo diesel, e você fala, isso não sei se... não sei. Não sei, eu acho melhor, tudo bem, eu vou ficar no pão com manteiga. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Meu Deus. Então aconteceu um pouco desse declínio natural, Aham. natural. E aí eu vi que eu já estava com o meu álbum lançado, e aí eu tomei algumas decisões. Falei, gente, olha, não vou continuar. Avisei com antecedência, preparei, né? Não foi nem... Eu me lembro que eu coloquei um amigo meu que estava interessado em participar do projeto ainda, e eles tinham ainda bastante shows pela frente. Uhum. Tocaram por mais 2, 3 anos, 5 anos. E esse meu amigo acabou entrando, me substituindo, e eu acabei me desligando para dedicar a carreira solo. Aham. E fazer a gravadora, fundar a gravadora e tal, que foi Sim. o objetivo do lançamento do meu primeiro álbum. Então, 1993, a gente tem o seu lançamento. E foi super bem recebido, né? Foi um álbum interessantemente bem recebido, porque eu acho que ele era muito novo. Não tinha ninguém fazendo, eu acho que de forma comercial, esse Aham. tipo de trabalho. Quer dizer, ninguém não. Existia sim, mas de uma maneira muito alternativa. Na época, estava o boom do movimento chamado música New Age, Sim. né? Da música Uhum. voltada para meditação e tal, e que tinha esse elemento eletrônico. Então, de repente, naquele momento, vários artistas de música eletrônica passaram a meio que entrar dentro desse rótulo. E eu digo rótulo por quê? Porque é um rótulo, né? Hoje em dia eu acho que o que existe na música é bastante coisas híbridas, né? Você tem misturas de estilos, não tem tanta fronteira. Quando você entrava numa loja de disco, né? Ainda você hoje vai ver É isso, verdade. mas entrava numa loja de CD, por exemplo, você via lá setorizado, né? Por estilos. Então você tinha lá pop, você tinha rock, você tinha MPB, e tinha lá uma gôndola de New Age, World Music, essa onda que estava muito forte, comercialmente falando. Então o disco ele acabou entrando dentro dessa categoria de mainstream, até porque precisava um lugar para ele ficar. É. Uhum. Era MPB? Não era. Era rock? Não tinha um negócio de música eletrônica. E então essa foi um encaminhamento natural, né? E aí a crítica na época ou não entendeu algumas coisas ou fez rapidamente uma alusão aos movimentos que estavam acontecendo fora do Brasil. Então uma gravadora como a Winner Hill estava começando a lançar os produtos aqui no Brasil. Aqui já tinha tido alguma coisa. Eldorado tinha lançado alguns LPs e tal. Tinha alguns programas que se dedicavam a esse tipo de música. E então era uma cena pequena e não tinham muitos artistas para poder dizer assim, ter um movimento.
né? Tem um movimento como foi a Tropicália, Uhum. como foi Bossa Nova. ou como os mineiros ali. Sim. Então não tinha esse movimento, mas existia sim uma abertura para que as pessoas falassem, "Ó, isso aqui é uma coisa diferente, né?" E eu estava fazendo tudo artesanalmente, né? Aham. De uma forma assim, batendo cabeça, literalmente, aprendendo como vender. Imagina, eu fui vender o meu Nossa. disco, né? Mas foram experiências muito legais, gente, muito legais. Eu costumo dizer assim, poxa, eu vendi o meu primeiro disco, não foi fácil, não foi fácil. Uhum. Também é outra história, outras coisas, mas essa experiência me trouxe muita visão de como é a coisa, sabe? De como funciona, de como você tem que lidar, de como é difícil para você também o aspecto da negativa, quando alguém fala não gosto da música ou não quero o seu álbum. Não quero o seu álbum não significa não quero você, né? Não quero Aham. saber Uhum. de você, né? Não quero. Essa separação para mim foi um desafio naquele primeiro momento, porque assim é óbvio, você faz um disco, demora quase um ano para produzir, prensa ele, tá vendendo e a pessoa fala não tenho interesse. Poxa, é quase uma ofensa, né? É. Mas não é. O fato é, o aprendizado, isso aqui não sou eu, né? Isso é o meu trabalho. E o meu trabalho precisa ter divulgação, promoção, precisa encontrar o público certo, né? Quem gosta disso, né? E aí foi essas perguntas todas que fizeram acontecer a gravadora. Se eu não Aham. tivesse esse desafio e não tivesse tido a oportunidade de formular essas perguntas, eu não teria chegado aonde cheguei. Sim. Porque quando você formula as perguntas certas, você encontra as respostas. Uhum. Encontrando as respostas, Caramba. né? Não, e você saiu de um mundo, né? De um mundo onde É. tudo só te levam, né? Você vai, e você sai e vai para um mundo onde você mesmo que. Claro, você tem que ter uma certa. Existe, claro, elementos de sorte, de confluência de coisas, né? Sorte, às vezes, é uma questão de estar no momento certo, na hora certa, naquele. Sabe, de repente você tem um tipo de música que reflete aquele inconsciente coletivo daquele momento, Uhum. ou vai refletir, né? Em um certo período de tempo, aquela expectativa que existe do inconsciente coletivo, daquela música e tal. Então, para mim, muitas coisas foram, acho que 90% foi intuitivo. Sim. Foi realmente tentativa e erro. Foi falar assim, puxa, deixa eu experimentar isso aqui. Aí não deu certo. Não é assim que funciona. Uhum. Tem que fazer de novo e tal. Então, a gente tem um processo de bater cabeça e de se fortalecer, né? Com os tombos que você leva. Porque todo mundo acha assim, nossa, você tem a história de sucesso. Cara, toda história de sucesso tem um caminho de fracasso junto, né? Eu não acredito muito naquelas coisas que só é sucesso. Tem, né? Tem. A gente Uhum. vê, às vezes, histórias aí, pessoas que têm uma história absurdamente incrível. Ou porque tem um talento incrível, ou porque as coisas aconteceram daquela Aham. maneira. Mas eu acho que você ganha uma têmpera, né? E você acaba se tornando o vaso que você nasceu para ser, Uhum. quando você tem a chance de experimentar a vivência dos seus fracassos, né? E das coisas que você acerta. Caramba. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sentiu muito, assim, na mudança com a produtora, na mudança do mercado musical, assim, mais pro digital, teve um grande impacto para você? Teve, sem dúvida nenhuma. A indústria musical, ela é meio cíclica, né? Você vê que Uhum. agora está voltando a onda toda do vinil, É está ficando verdade. muito forte. Então isso é bacana. O que significa? Significa que o mercado de equipamentos de som, tá mais gente voltando a lançar toca-discos, Sim. amplificadores, o mercado desses equipamentos vintage está super aquecido. Imagina, há 10 anos atrás você comprava uns equipamentos assim por preço de banana. Hoje é uma fortuna, né? Principalmente está funcionando e tal. Então, eu entrei num momento onde o CD estava
chegando com tudo. Uhum. Né? Então, o vinil não era uma opção naquele momento, no começo dos anos 90. Eu me lembro que eu fiz em 86, eu fui para a Europa e eu entrei numa loja na Alemanha, chamava Saturn Hansa, hoje é a Saturn, e elas estavam começando com um departamento novo. Eu fui comprar vinil naquela época. Aham. Naquela época eu trouxe vários vinis. Eu acabei com todo o dinheiro que eu tinha em vinil. Não tinha nem dinheiro para comer. E eles tinham uma sala que estava só CD, começando com CD. Era uma sala, eu me lembro que eu entrei nessa sala e tinha lá as gôndolas, muitos títulos de música clássica e jazz naquele momento. E estava muito começando ainda. Isso era 87. Uhum. 87. Em 90, 91, 92, o mercado de CD estava começando, já estava se consolidando aqui no Brasil. Eu lancei em 93, então era CD. Já tinha muitas lojas de CD. Né? Você tinha já as grandes livrarias que estavam começando a vender quase que mais CD do que livro, né? Ou junto. Né? Aham. Ou junto. Você tinha realmente, você entrava, metade da loja era a livraria, a outra metade era a área de CD e DVD. Então eu peguei esse momento muito forte dos CDs, que acabaram vindo a se declinar a partir de 12 anos, 10, 12 anos. Em 2010, Uhum. 2009, as coisas começaram a ficar críticas para o mercado de CD. Porque você tinha que vender cada vez mais baixo o preço, e aí você começou a vender CD para poder ter escala, você tinha que vender em supermercados, em atacadistas, então os preços iam lá embaixo, e aí tinha coisa de grandes varejistas quererem consignar o CD. Imagina, você tinha que pagar fabricação, você tinha que pagar direito autoral, você tinha que pagar ICMS, aí tinha ICMS substitutivo. O governo nunca ajudou a cultura. Historicamente, eu digo que o artista brasileiro é um herói. Ele é assim, eu quero ser artista, então você já é um herói. Já deveria ganhar uma medalha de honra ao mérito. Por quê? Porque todo o sistema é contrário a esse crescimento. Né? A gente não consegue competitividade com o mercado externo, salvo quando você tem recursos. Uhum. Né? Então, os instrumentos são caríssimos, as taxas de importação absurdas, as alíquotas, tudo é errado. Então, é uma visão completamente... Há muitos anos, né? Há décadas. Uhum. Tudo é voltado para você ser o vira-lata de lado. Muito difícil você conseguir isso. Aí as instituições também, as oportunidades de aprendizado, de ensino. Então, todo mundo que tem uma iniciativa aqui, todo mundo que faz uma promoção de instrumento a um preço acessível, todo mundo que tem uma escola de música, todo artista que fala, eu vou dar aula, eu vou tocar, eu vou fazer não sei quantos shows, não sei o quê. Eu tenho dentro de mim um carinho muito grande. Assim, quero colocar uma medalha, sabe? Medalha, cara, medalha. Sem julgar o que a pessoa é, o que não é, só o fato de que é uma profissão de fé. Uhum. Eu acho que é uma profissão, é um sacerdócio, sabe? É um negócio que você tem que ter muito amor, muita cabeça firme, assim, pensamentos, assim, onde você quer chegar, o que você quer fazer, saber fazer as perguntas certas e tal. Então é muito difícil. Em 2010, 2011, a situação começou a ficar insustentável, porque você mandava fazer o disco e você não tinha como vender. E quando você ia vender, o varejista falava assim, não, é o seguinte, então eu vou te dar isso em consignação. Ou então você me vende, mas eu tenho 90 dias para te pagar e se eu não vender, eu te devolvo. Bom, Nossa. você tinha uma situação que não fechava financeiramente. E nessa época, a gente começou já a trabalhar o digital, mas ainda era uma coisa incipiente. Né? Então você não tinha... ficou um tempo ali certo, exatamente, né? Exatamente. Então em 2014, 2013, 2014, eu tomei uma decisão de não prensar mais disco físico nenhum, porque não tinha mais condição. Caramba. Não, fora toda a estrutura que você tinha que ter. Você tinha que ter uma equipe de vendas, Uhum. custos administrativos, trabalhistas, fora
todos esses custos, né? Fabricação, imposto, direito autoral e tal, estoque. A conta não fechava. Era prejuízo atrás de prejuízo, e obviamente a situação se tornou insustentável, né? E as lojas fechando, cada vez menos loja, cada vez menos. Então, em 2014, paramos totalmente, terminamos um estoque que ainda tinha residual, era uma coisa de 70 mil discos, não era muita coisa. Amigos meus tinham, sei lá, 1 milhão e meio de discos em estoque. Né? Muita coisa para você conseguir. Então foi uma época muito difícil, muito difícil. Quando chegou 2017, 2018, o mercado digital já estava consolidado. Aí a gente viu um crescimento voltar. E um crescimento de forma sustentável. Por quê? Porque você já não tinha o custo dos insumos. Né? Então você não precisa botar lá, né? Exatamente. Então você recebia, muitas gravadoras começaram a ter lucros absurdos. Por quê? Porque aí você tinha aquele catálogo, né? Sim. Todo o catálogo de décadas, né? De repente, sem custos, né? Trazendo de volta aquele investimento. Então foi uma época onde se viu essa ascendente para o digital. Mas, novamente, é cíclico. Né? Nós estamos hoje vivenciando já uma certa... Existe um crescimento, mas ele tem que ser muito bem estruturado, muito bem pensado, porque existe também uma saturação do mercado. Né? E essa saturação aconteceu na época do CD. Todo mundo fazendo CD, vendendo em supermercado. Você entrava em supermercado, tinha aquelas bacias de CD. Você comprava CD por R$1, R$2. Você fala, mas como? Né? A gente chegou a fazer isso, né? E também encartar CD em revista, a gente fez muito. Fizemos projetos que, nossa, com 15 milhões de CDs encartados em revista. Né? Cases de hiper sucesso. Mas tudo isso teve o seu momento, né? E aí o mercado digital hoje enfrenta uma coisa semelhante, que é o excesso de música, né? De material. Você não sabe mais, por dia são 50, 60 mil músicas novas por dia. Como é que você vai ouvir? Como é que você vai... Né? É difícil. Esse é um processo que e certamente vai... tá fazendo voltar a coisa do produto físico, do vinil. Vamos dar uma freada um pouco, vamos... E para você também conseguir olhar a coisa e saber do que se trata. Porque o universo digital é meio imponderável, assim, é infinito. Você fala assim, tá bom, eu vou ouvir alguma coisa nova. Então você depende do algoritmo, que às vezes sugere uma coisa de interesse. Existe sim, claro, interesse. Então, quem são os maiores investidores daquela plataforma? São as majors. Então, as majors não vão dar nenhuma dica para o algoritmo. Olha, mostra-me o artista aqui. Né? Então, existe isso sim, infelizmente. Tá? Então, hoje a gente vê essas manipulações que existem, sempre existiram no mercado, sempre. Desde a época do jabá em rádio, tudo, ainda existe isso e tal, mas de forma mais sutil, muito mais complexa e em camadas, né? Mas muito... Em camadas, né? E com a inteligência artificial, as camadas ficam quase infinitas. Porque agora você está ouvindo uma música e você não sabe se ela é de um humano ou se ela é de um robô. Existe, né? O cantor ou não existe? É verdade. Não é? Carlinha? Pode mandar. Cocioli, o que você acha da música brasileira hoje? Música brasileira sempre foi muito definida pela sua criatividade. Tá? Eu acho que, historicamente, se você olhar toda a miscigenação que a gente teve cultural aqui no Brasil, a coisa da matiz africana, com os europeus colonizadores que trouxeram a música clássica, junto com também toda a cultura indígena e essa profusão também cultural que veio do Oriente Médio, de Ásia, Japão e etc. Você vê que isso aqui sempre foi um caldeirão riquíssimo de influências, riquíssimo.
E a música brasileira, obviamente, sempre teve aonde beber, né? Então, isso é uma fonte que secou? Não, não é uma fonte que secou, tá? Mas é óbvio que existe uma outra coisa paralelo a essa criatividade, que é o reflexo da sociedade, o reflexo do mundo como um todo. Então, historicamente diz que na antiga China, você via a qualidade de um imperador ou de uma dinastia pela qualidade da música que se ouvia naquela província. Então, se a música era rica, orquestras com músicos exuberantes, tocando bem, existiam províncias que tinham até 2 orquestras, tocando diariamente para o povo, para os imperadores e tal, é porque aquele era um reinado próspero, Olha. rico, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Quando você vê a pobreza da música que se veicula e que se oferece ao público, você vê que é também uma forma de manipulação. É bom ter as pessoas ignorantes. É bom ter elas sem pensar. Porque aí a elite, e eu não estou nem falando isso como um discurso político, mas é uma questão mundial, é óbvio. Quanto menos seres pensantes você tem, mais fácil a manipulação. Sim. Então a música, para mim, hoje virou um objeto de desejo de uma geração que quer chegar lá, mas não quer fazer o caminho. Quer chegar lá. Né? Tem muito artista que eu ouço e falo, meu Deus do céu. Sempre teve. Mas é claro que a gente sente falta dessa raiz mais genuína, dessa raiz que gerou gênios como Milton, como Caetano, como Chico, como Gil, Djavan. Eu me lembro quando eu comecei a ouvir as músicas, os álbuns, né, clássicos do Djavan, cara, aquele groove, aquela sonoridade, aquela coisa incrível, aquela rítmica, aquele cantar maravilhoso, o João Bosco e tal. E hoje não é difícil você achar. Claro que tem, claro que tem. Pingadinho aqui e ali, mas você vê que é uma coisa meio Netflix, né? É um roteirinho básico, né? É um roteirinho básico. Enfim, na minha opinião, né? Poncioli no Musicalha, gente. Muito obrigado, Que irmão. demais. Sensacional. Trabalho incrível. E fora que trouxe presentinho pra gente, né? Ah, é verdade, a gente não mostrou. Vou Olha aí. mostrar aqui. Esse aqui Falamos do CD. Esse é de que ano, esse daqui? Esse 2017. 17. 2017. Ainda tinha alguns exemplares do álbum físico, né? E olha, eu gosto de álbum físico, hein, gente? Rock progressivo. Esse foi um instrumental progressivo, inclusive teve excelentes resenhas em revistas especializadas pelo mundo. Foi uma experiência muito legal. Eu sempre amei rock progressivo, cresci ouvindo Yes, Genesis, Pink Floyd. E aí eu falei, não, eu quero fazer um álbum que tivesse um pouco disso. E aí voltei a tocar aquela guitarra que eu não sabia do início da minha carreira, mas no teclado. Descobri uma maneira de fazer. Pois é. Não é pegando a guitarra de verdade. Aí todas as guitarras desse álbum eu fiz com samplers assim, muito cuidados, os violões de aço, pensando já aí com a visão, pensando já como um guitarrista, não fazendo a harmonia de um pianista, mas como se constrói o acorde, os bordões e tal. Então, Olha. ficou um álbum bem interessante. Está nas plataformas digitais também. Maravilha. Muito obrigada pela participação. Maravilhoso o papo aqui. A gente tem que receber você para falar disco a disco. Vai ser um prazer. Sempre tem história. Sempre tem história, né? Sempre tem história. E aí, Juscelino? Tudo certo, Carlinhos. Temos uma entrevista? Temos uma entrevista. É isso aí, então. Vou agradecer você também aí de casa, que acompanhou a gente até aqui. Não se esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Considere dar uma força aqui no Catarse aí embaixo. E é isso aí, gente. Obrigada e até a próxima.